tenho o privilégio de poder compartilhar, repartir a Escritura nessa noite que nós celebramos mais um ano de vida na vida do nosso pastor. E eu tenho certeza que essa nobre missão, muitos dos irmãos aqui gostariam de ter, de poder destacar experiências que na caminhada já tiveram com ele, relatar o quanto a vocação do Filho de Deus é importante na tua vida. E sou grato ao Senhor por me conceder essa oportunidade de ser um instrumento, um vaso de Deus para poder compartilhar a Escritura com você e, claro, o meu coração. E sem mais delongas, abra a tua Bíblia novamente no livro de Salmos e eu gostaria de ler 3 versos com os irmãos. 3 versículos que retratam o que Deus assim coloca em meu coração para repartir de forma muito objetiva com a igreja sobre a temática 3 coisas importantes para uma vida bem vivida. No início desse culto, nosso irmão presbítero Milton disse que ele é um pouco mais experiente, 6 meses de vida do que nosso pastor. Mas aqui dentro desse auditório há adolescentes, há jovens, há crianças, há anciãos que já estão vivendo uma realidade de vida até maior do que o nosso pastor. E a pergunta que entendo o Espírito de Deus nos leva a refletir num dia como esse é como viver bem. Você há de convir comigo que nem sempre viver muito é viver bem. Conheço pessoas que foram muito mais longevas do que os mais velhos aqui entre nós, e pode-se dizer que não viveram bem. Conheço jovens, adolescentes, que hoje eu posso dizer como têm vivido bem. E esse é o anseio, penso eu, nos permite numa data de celebração, pensar na vida, pensar naquilo que o salmista diz, né? Dai-me a conhecer, Senhor, qual a soma dos meus dias. Me permita conhecer a matemática dos meus dias, o que de certa forma diz aquele salmo que este é o 38, ele diz ali acerca de vaidade. Mas eu quero ler com você o verso 4 do Salmo 27, já lido. Somente o verso 4 nesse salmo. Diz a Escritura que esse salmo é escrito aí por Davi e ele tem um desejo, um anelo pela presença de Deus. E ele diz assim, no versículo 4, já lido por nós e relido agora. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar, contemplar, meditar no seu templo. Vá para o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25 somente. Evangelho segundo João, capítulo 9, somente o verso 25. Está dito no texto inspirado pelo Espírito Santo, assim. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei, mas uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. No Salmo, uma coisa peço ao Senhor. Este homem que era cego e agora enxerga, ele diz, uma coisa eu sei. Vá para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 13. Meus irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Diz o texto, me esqueço das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Curva a sua fronte, vamos orar. Pai querido,
Obrigado pela honra, privilégio de poder ser uma mídia do Evangelho nessa noite de festa para nós. Obrigado por até aqui o Senhor tem, ó Deus, dado saúde ao nosso pastor. Cuidado, ó Deus, do teu filho, dentro de um projeto muito bonito, que assim como nós, o Senhor incluiu a ele desde antes da fundação do mundo. O Senhor deu a ele pais não perfeitos, mas pais piedosos. O Senhor deu a ele uma família, ó Pai, que em meio às lutas e os embates da vida, cooperam para que a vocação do teu filho em Cristo seja uma vocação frutífera. E nós, como irmãos, pela misericórdia do Senhor, atravessou-se as nossas histórias e podemos, ó Deus, juntos caminhar rumo àquilo que é o nosso anseio, aquilo que é o alvo, aquilo que é o prêmio da soberana vocação de Deus na pessoa de Cristo. Isso é um grande presente. E agora, fala conosco nesses textos que lemos, dê graça para que a gente possa comunicar, compreender, ouvir o que o Espírito do Senhor tem falado através das canções que entoamos e através do texto bíblico que foram aqui já lidos e agora algum deles e outros foram lidos e relidos. Que o Senhor ministre ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Igreja querida, a celebração de mais um ano de vida, já dizia um educador de nome Rubem Alves, há muitos anos atrás, que celebrar um ano de vida é celebrar um desfazer. Temos a cultura de, nos nossos aniversários, acendermos uma vela. Mas imaginemos a figura desta vela como um símbolo para mais um ano de vida, para um aniversário no âmbito da nossa casa. E quando você então ali apaga aquela vela, na figura desse educador, trazia a imagem de algo então que passou. Algo que foi celebração, algo que foi alegria. Agora, por sua vez, você riscar um fósforo, acender um isqueiro e ali pegar uma vela e permitir que essa vela cumpra o propósito dela, de alguma forma, você está celebrando a vida. E usando dessa fala deste homem do passado, ele fala sobre um tempo que deixou de ser e não mais existe. É aquele fósforo riscado, nunca mais se acende. E por isso, o ritual sábio de soprar as velas numa festa de aniversário. Porque se uma vela acesa é símbolo de vida, quando ela se apaga, passa-se a nossa efemeridade, a nossa vida tão passageira. E pensando nessas muitas velas acesas, que você já celebrou, e que hoje o nosso pastor celebra, nós refletimos sobre 3 coisas importantes para se viver bem. Qual criança, jovem, adolescente não quer aqui terminar, cumprir a sua carreira e olhar para trás e dizer, eu vivi uma vida bem vivida? Na linguagem de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, eu aprendi a viver contente. Não se nasce sabendo viver bem. Há muitos tropeços. Não tem como eu e você apertar um botão e de repente a gente já tem ciência de tudo. Não. A gente erra, a gente falha. A gente é colocado num contexto de família imperfeita, com pais pecadores, com relacionamentos que desafiam a nossa situação como gente e somos também instrumentos para desafiar outros. Mas em meio a tudo isso, em meio a esse privilégio, o Senhor, de alguma forma, separa alguns que se tornam igreja e dá a estes que são igreja, esses eleitos, esses filhos dele, dá a eles o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que convence, é esse Espírito Santo que corrige, é esse Espírito Santo que direciona, é esse Espírito Santo que é uma voz em meio às tantas vozes em fases da nossa vida. O primeiro texto que lemos é um salmo, Salmo 27, escrito por um homem que experimentou na sua natureza o que era enfrentar adversidades, enfrentar gigantes. O nome dele é Davi. Talentoso, dedilhava a sua harpa. Num determinado momento da sua vida,
ao dedilhar a harpa, diz a Escritura que o espírito maligno que atormentava um homem chamado Saul era de alguma forma ali aquele homem liberto, e ele então se aquietava diante do dedilhar da instrumento que aquele adorador assim fazia. Que interessante. Acostumado com o campo, diz o texto que enfrentou gigante, não só gigante, mas leão e urso, lutas no campo, mas lutas que os outros viram também. E a Sagrada Escritura mostra tantos desafios que esse homem que escreveu a maioria dos salmos. E lá no Salmo 27 ele relata: o Senhor é a minha luz. Por que para viver uma vida bem vivida nós precisamos desse Senhor que é a nossa luz? Porque nascemos no nosso contexto de pecado, nascemos em trevas, em engano. E precisamos então da luz de Deus para que a gente possa, assim como Davi disse, lá no verso 4 lido, uma coisa eu peço ao Senhor. A maioria das suas ansiedades, meu irmão, minha irmã, é porque você tem muitas coisas que você pede ao Senhor. Quanto mais o homem e a mulher fica experiente em Cristo, na caminhada da maturidade, é sábio esse homem começar a entender que ele precisa de menos coisas, até chegar a uma só coisa. E diz o texto que Davi está caminhando para isso. Está caminhando para esse desejo que é latente no seu coração e que ele quer que seja materializado. Uma coisa eu peço ao meu Deus. Primeiro, e eu vou buscar o que eu estou pedindo. Eu quero morar na casa do Senhor. Não tem templo ainda. Quem vai construir o primeiro templo no contexto do povo hebreu é o filho de Davi, é Salomão. O que tem é uma tenda simples, denominada de tabernáculo, que não tem um local fixo. E o texto diz que Davi, ele deseja muito essa presença do Senhor continuamente com ele. Eu quero morar na realidade daquilo que é a casa do meu Senhor todos os dias da minha vida. Nos dias onde as coisas estão indo bem, mas nos dias também de desafio, nos dias de alegria, como no nascimento dos filhos, ele diz, eu quero habitar. Mas também no dia quando tem a rebeldia, a rebelião de um filho como Absalão, ele relata, todos os dias da minha vida, eu quero morar na casa do Senhor com um objetivo singelo: contemplar a beleza do meu Senhor. Irmãos, eu estou convencido que no caminho da santidade de um homem e de uma mulher, de uma família, sem sombra de dúvidas, o ato de contemplar a beleza do seu Senhor pode muito mais na nossa vida do que talvez muitas atividades nossas que fazemos talvez sem ter ciência como alvo e como meta. Não poucas vezes, quando você se depara no ato de contemplar a beleza desse Senhor, os atributos desse Senhor, e contemplar a grandeza dele, contemplar os seus méritos, contemplar a sua justiça, contemplar o seu relacionamento, contemplar a forma que ele se relaciona, contemplar a ele, a beleza dele. E você, quanto mais ganha isso no seu coração, sem sombra de dúvida, isso se torna um combustível no caminho da santificação, ao qual todos nós fomos um dia colocados. E a ausência de contemplar o Senhor leva muitos de nós, salvos, a ansiedades em demasia, a tirarmos os olhos do Senhor e olharmos para os defeitos dos outros. Guarde no seu coração, às vezes que talvez você mais se sente frio espiritualmente, é por causa da ausência de contemplar a beleza do Senhor. E rogue a Deus que Deus te dê amigos que contemplem dia a dia a beleza do Senhor e que te conduzam a contemplar a beleza do Senhor e que medite na grandeza do templo do Senhor, onde tudo diz glória, o que inclui a criação, inclui as coisas grandiosas no mundo que nós chamamos de macro, mas também as coisas que nós chamamos de micro. Vemos na grandeza de um livro como o de Jonas, um Deus que usa
o mar para trazer um filho dele para o propósito que ele tem, no caso de Jonas, uma tempestade. O Senhor usa um peixe no capítulo 2. O Senhor usa do falar desse homem para que uma cidade se converta. Mas o mesmo Senhor no capítulo 4 usa um verme e uma planta para conduzir aquele homem fora do propósito do Senhor, para conduzi-lo novamente àquilo que Deus o tinha para ele, quebrantando o coração, irmãos, de um profeta. Então, o primeiro anseio que eu entendo de 3 coisas importantes para uma vida bem vivida é o entendimento de que eu e você precisamos de uma coisa a buscar, como Davi nos ensina. Mas há uma penúltima verdade que no Evangelho de João, no capítulo 9, é relatado. Eu li somente um versículo, e ali conta-se a história de um homem cego. E esse homem cego, no capítulo 9 do Evangelho de João, ele se encontra já dentro de um contexto religioso, aonde os fariseus estão interrogando ele já curado. Mas no capítulo 9 diz que Jesus viu esse homem que é cego de nascença. Ele nunca teve a oportunidade de definir cores, de ver a beleza das realidades criadas até este dia. Mas num belo dia Jesus caminhava e viu um homem cego de nascença. Os discípulos, influenciados pela sua forma de crer, pela sua teologia, eles fazem uma pergunta para Jesus: ô mestre, quem pecou? Ele pecou ou os pais pecaram? Essa coisa nossa, né? De diante de questões talvez complexas, simplificar, olhar, isso é por causa de A, isso é por causa de B, isso é porque é parente do fulano, e a gente tem essas coisas da nossa natureza, que numa linguagem bem simplória, especulação. E eles estão ali. Quem pecou? Jesus responde: não, ele não pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O Senhor faz um ato inusitado. Ele cospe na terra, faz lodo com a saliva e aplica aos olhos desse homem. E o lindo é que Jesus sai de cena. Diz o texto sagrado que Jesus faz isso e dá uma ordem para esse homem ir até o tanque de Siloé. O homem foi, o homem se lavou e voltou enxergando. Só que, quando ele volta enxergando, ele não encontra Cristo. E ele é conduzido para aquele contexto agora sim religioso. E os fariseus, por ser sábado, estão ali com aquela fúria que é própria de um religioso que está sendo mexido nas suas estruturas diante daquele rabi, daquele mestre, diante do próprio Deus encarnado. O texto sagrado diz que eles, enfurecidos, começam a questionar e a pressionar esse homem que agora enxerga. E esse homem, num determinado momento da conversa, depois de ouvir deles o seguinte: dá glória a Deus, esse homem que fez isso contigo, ele é pecador. Esse homem, então, sem nunca ter cursado uma boa faculdade, sem nunca ter feito aquilo que poderíamos pensar num bom seminário, diz a Escritura Sagrada que esse homem diz o seguinte para aquele contexto: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou enxergando. Se ele é pecador, eu confesso a vocês, eu não sei, mas a partir da minha experiência, eu estou agora vendo, ele é colocado para fora. Se você ler esse capítulo em casa, você vai observar que lá do lado de fora do templo, ele encontra com Jesus. E Jesus diz para ele que ele era o próprio Deus que falava com ele, e a Escritura Sagrada nos mostra que Jesus diz a ele o seguinte: olha, eu vim a este mundo para juízo, com a finalidade daqueles que se pensam que enxergam, aqueles que não veem, vejam, e os que se veem, se tornem cegos. Mas a frase que esse homem diz dentro daquele templo religioso: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Para viver uma vida bem vivida, primeiro, uma coisa eu vou buscar. Mas para viver uma vida também, uma vida que vale a pena, uma vida bem vivida,
Guarde essa segunda verdade, meu irmão. Uma coisa você precisa saber. E isso fala para nós o quê? O que se precisa saber? Que você um dia esteve em trevas e você foi agraciado com a luz. E a luz, representada na figura de Jesus Cristo, veio ao mundo e o mundo, os seus, não o receberam. Diz a Sagrada Escritura, e esse exemplo, que isso, sem sombra de dúvida, é a coisa mais fundamental para você saber desde o dia que você nasceu. É a linguagem daquilo que esse cego diz. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E eu sei que eu estou diante de um auditório que enxerga muito bem, mas influenciado muitas das vezes pelas nossas vontades. Minha menina, Ana Júlia, ela muitas vezes, como Lucas, né, os filhos encantam a gente em muitas percepções, em fases distintas. Mas a Ana, me lembro que um dia subindo ali a Serra do Caparaó, ela falou para mim assim: ô pai, a gente tem que olhar muito para cima, porque olha como que o céu é bonito. E curiosamente, a frase dela, num belo dia, a gente foi até aquilo que é chamado de tronqueira, e estava realmente um céu muito lindo, azul. E eu falei para ela, ela ouviu eu falando com uma pessoa, que o céu estava limpo. E ela falou assim: pai, o que é um céu limpo? Eu falei: ô filho, é um céu aonde não tem nuvens que atrapalham a gente ver a beleza do céu. Ela falou: então isso é um céu limpo, então tem coisa que atrapalha a gente ver o céu. Eu falei: filha, tem coisa que atrapalha o papai ver o céu. Em uma linguagem assim simples, de uma criança, talvez, irmãos, nós no meio da correria da vida, no meio das buscas, dos sonhos, dos projetos particulares, no meio das celebrações, das alegrias, curiosamente a gente vai só enxergando, talvez de forma muito rasteira. Talvez a gente perde essa leveza da criança que sabe, que enxerga diferente de nós. E se isso já aconteceu com você, nessa noite de festa, quem sabe o Espírito de Deus está te conduzindo a voltar a dar atenção a coisas que você não tem dado. Quem sabe a sua oração, num pedido de presente para você, de tabela, é dizer: Senhor, me ajuda a enxergar o céu de forma diferente, porque talvez eu estou vendo as coisas que têm atrapalhado eu enxergar o céu, e eu só estou falando dessas coisas que têm atrapalhado. E aquele homem, novo convertido, novo homem rendido a Cristo, tocado pelo Cristo, a palavra de Cristo foi: vai até lá, ele obedeceu a palavra de Cristo. Na volta dele, ele está enxergando, ele se depara com religiosos, e esses religiosos não aceitam. Uma coisa ele sabe: eu era cego, e agora eu vejo. Sem sombra de dúvidas, o nosso pastor também tem essa experiência na sua caminhada. Saber que há coisas que precisam buscar, mas o anelo do coração dele, que seja uma coisa eu vou buscar, mas também que seja esse entendimento. Uma coisa eu sei. Aquilo que ele precisa saber bem no seu coração: eu era cego e agora eu vejo. E nunca nós podemos esquecer isso, irmãos, porque isso nos faz mais humildes para olhar quem vive as cegueiras deles. Isso nos leva a desejar para aqueles que estão cegos espiritualmente, que eles sejam tocados pelo mesmo Cristo, como nós fomos tocados também, e tenhamos os olhos abertos como eles também podem ter os olhos abertos. Mas para concluir, uma coisa buscarei, uma coisa eu sei. Um terceiro texto que eu li foi de um homem que estava preso, chamado Paulo, escrevendo para um contexto que nós chamamos de igreja de Filipos, e ali ele diz que ele não julgava que ele chegou a algum lugar. E é lindo, porque quando você vê o ministério de Paulo,
e você pega, por exemplo, a carta aos Gálatas, no capítulo 1, numa data de aniversário, é extremamente importante ler, quando você lembra Paulo dizendo aos irmãos da galáxia que o Senhor os separou antes dele nascer. O Senhor o chamou antes da mãe de Paulo pegar nos braços juntamente com seu pai. Ele já entendeu agora, depois de um tempo de caminhada e aquela experiência da estrada de Damasco, ele compreendeu, escrevendo aos irmãos da galáxia, que quanto àquele que me separou e me chamou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Eu não consultei carne e sangue. Paulo está dizendo aos irmãos da galáxia: eu entendo que fui separado antes de nascer. Compreendo que fui chamado, vocacionado antes do meu nascer. E um Cristo a mim foi revelado. Porque isso é maravilhoso, o entendimento que Paulo diz acerca dele no capítulo 1. O Cristo a mim, esse Cristo que me chamou, esse Cristo que me separou, ele foi revelado em mim. No capítulo 2 ele diz: logo, não sou eu quem vive, não é mais o Saulo, o Paulo com as suas vontades, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. No capítulo 1, um Cristo revelado. No capítulo 2, um Cristo que vive nele. No capítulo 4, um Paulo, no seu pastorado, que sofre as dores do ministério. E quantas vezes nós, em especial o nosso pastor, passou nesses mais de 40 anos de ministério, 45 anos de ministério, por dores de uma pessoa que sente dores de parto, no sentido de ver Cristo ser formado no outro. Que é o que Paulo diz no capítulo 4. Um Cristo que o chamou, vocacionou, um Cristo que vive nele, e um Cristo que ele se vê como alguém que quer ver Cristo na vida dos outros. E ele conclui na carta aos Gálatas dizendo: Cristo me marcou, eu trago no corpo as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo. E ele chega aos irmãos de Filipos dizendo: uma coisa faço, comparando a vida com a maratona. E eu estou absolutamente convicto de que a vida que nós atravessamos aqui nesse vale de lágrimas, independente dos anos que o Senhor tem para nós, sem sombra de dúvidas, ele se parece muito mais com a maratona do que com a corrida de 100 metros. E numa maratona, tem momentos que você coloca um gásinho a mais, tem momentos que você tem que ter uma pausa, tem momentos na maratona, e nós temos aí corredores, que curiosamente precisa de uma ajuda talvez de uma água, para que você consiga chegar até o final. Mas é essa figura que Paulo está dizendo lá. Irmãos, eu não julgo que eu alcancei nada, uma coisa eu faço. O que de certa forma ele está dizendo, avançando para as que para trás ficam, eu me esqueço. Mas eu não julgo haver alcançado, mas eu avanço para que estão diante de mim. Eu não julgo ter alcançado alguma coisa, mas uma coisa faço. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, tem um alvo. Nesses anos todos de caminhada, quantas vezes, reverendo Anderson, como na vida de uma maratona, houve abatimento, houve a sensação, será que eu vou conseguir? E é essa figura de que Paulo está lembrando aqueles irmãos ali de Filipos. Tem um prêmio da soberana vocação, tem um alvo, eu quero prosseguir, mas me ajuda, Senhor, a uma coisa fazer, esquecer das coisas que para trás ficam. Para Paulo, o que era isso? O que ele tinha que esquecer? Ele perseguiu a igreja, irmãos. Ele concordou com coisas não benéficas, com coisas não nobres, incluindo aí o martírio de Estevão. E ele, com toda certeza, como você, lutas na sua mente. Mas imagine se ele ficasse martirizando pelo seu passado. Ele entendeu que esse passado foi
cravado na cruz. E na cruz, e apoiado na cruz e nos méritos de Jesus, ele pode dizer: eu prossigo para o alvo. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Então, o que o Espírito de Deus nos fala nesse domingo de celebração? Acerca de uma vida bem vivida. Eu e você precisamos lembrar sempre de que nós temos a bênção de coisas a fazer, de coisas a saber, mas de coisas a buscar. Mas uma vida bem vivida, ela vai chegar no final, entendendo que ela precisa de uma coisa, e como uma coisa eu sei, ela precisa de uma coisa a se fazer, como diz Paulo, e uma coisa a se buscar. É alguém que viveu o que Salomão disse: tem tempo de guardar, de ajuntar. Mas a vida vai chegando um tempo que tem tempo de espalhar, de abrir mão, de ir deixando. Porque tem uma fase que a gente quer juntar tudo, né? Mas tem uma fase que, segundo Salomão, é a fase de abrir mão. Já não briga por algumas coisas, porque são brigas, não levam a lugar nenhum. São maus combates. E nós somos chamados, igreja amada, povo de Deus, a lutar os bons combates da fé em nosso Salvador, em todo o tempo. E nós queremos, em especial, antes de convidar o nosso pastor para vir aqui à frente e especificamente orar por ele, junto com a sua família, orar por você que nos visita, você que veio aqui e que convidado está para essa festividade, mas acima de tudo está ouvindo o Evangelho, porque o Evangelho que salvou cada um aqui de nós, que tem sustentado a vida do reverendo Anderson, é esse Evangelho poderoso, que pode mudar a sua sorte na pessoa de Jesus. E nós queremos orar, pedindo que isso seja feito na vida de todos que estão aqui, incluindo alguns que estão em casa. Curva sua fronte. Pai querido, Senhor da igreja, dono das nossas vidas, da nossa história, Senhor dos senhores, Rei dos reis, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado a viver, mas nós queremos lhe pedir perdão, porque às vezes, apesar de viver, nós não vivemos bem, apesar de viver, as questiúnculas da nossa alma vencem muitas vezes, porque esquecemos de contemplar a beleza do Senhor. Às vezes, não conseguimos nos esquecer das coisas que para trás ficam, e a gente vai levando uma vida cristã sobrecarregada. Perdoa-nos, ó Pai. Há visitantes, ó Deus, entre nós, homens e mulheres que foram convidados debaixo do teu propósito para vir aqui, talvez até com lutas para chegar aqui. E nós, como irmãos em Cristo, como povo que o Senhor chamou, separou, queremos rogar que o Senhor conceda uma bênção especial, Pai, à vida desse homem, dessa mulher que representa essa família. Por que não hoje, numa data festiva para nós, de celebração, porque não hoje é o dia da mudança na vida dessa família, dessa casa, que ouviu a exposição da Tua palavra, que cantou que bondade e misericórdia vão nos seguir todos os dias da nossa vida. E quem sabe a partir de hoje, Senhor, é a noite da salvação na vida de alguns dos que aqui se encontram para a Tua glória, meu Pai. E nos ajude como Teu rebanho a jamais esquecer de contemplar, de experimentar a graça e a plenitude do Senhor que todos os dias está disponível para nós. É a oração que lhe fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos.